I know now that these young men can take this message and sweep it on to the coming of the Lord. Tá. Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Estamos aqui mais uma vez com o programa Jovens Destemidos, trazendo a palavra de Deus até você. Estamos agora dando continuidade ao nosso estudo das 7 taças da ira de Deus. Hoje estamos no 9º programa, graças a Deus. Deus tem nos abençoado, tem dado uma linha muito boa de ensinamento, uma linha muito boa de estudo para nós. Estamos já na reta final desse programa, desse estudo, melhor dizendo, e estamos felizes porque Deus, a cada dia que passa, Deus tem nos abrido um pouco mais a palavra e conseguimos reconhecer na palavra, ver a nossa história sendo contada pela palavra, e que possamos estamos nos preparando para o grande dia, aquele dia que nós encontraremos nosso Senhor, nosso esposo, para que não ficamos para trás. Hoje estamos no 9º programa, estamos com um assunto muito rico. Hoje praticamente será quase o fechamento desse estudo, será um prévio fechamento, mas isso é um conteúdo muito extenso, mas tentamos trazer para você que nos assiste, trazer para você algo que faça você entender um pouco mais da palavra, um pouco mais do que as taças para quem elas são, não simplesmente uma taça simples, comum, como tínhamos pensamento que ela era somente para o povo do mundo, mas vemos através do estudo para quem realmente ela é. E podemos através disso, podemos nos preparar para que quando isso aconteça, estaremos preparados. Nessa noite a gente vai entrar um pouco na cronologia das 7 taças da ira de Deus. Estaremos passando um pouco por cima, porque há um mistério grande, há um estudo muito detalhista a respeito. Trabalhar com datas, então isso gera um cuidado, tem que ser tratado com muito cuidado, para que não possamos falar coisas erradas até você. E estamos tentando levar levamos a você, não confusão, mas sim a palavra clara até você. Que Deus possa abençoar e ajudar no decorrer desse programa e possamos nos interagir um pouco mais com a palavra. Sabemos onde estamos pisando, nos preparar para as coisas que estão acontecendo, para as coisas que vão acontecer. Eu quero iniciar esse culto esse programa com oração. Peço que vocês orem comigo nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por ter dado essa oportunidade para nós. Sabemos que só o Senhor pode fazer todas essas coisas, e sem Ti, Senhor, não podemos fazer nada. Se chegamos até aqui, é porque o Senhor tem deixado, é porque tem sido da vontade do Senhor. E podemos dizer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, Ebenezer. Deus tem nos ajudado até aqui. Senhor, agradecemos isso. Senhor, que o Senhor possa nos ajudar nesse programa. Esses programas que estamos iniciando. Que o Senhor abra o entendimento das pessoas que estão escutando esse programa.
as pessoas que estão visualizando esse programa, Senhor. Ajude ela, nos ajude também, Senhor. Que o Senhor tire o homem de cena, que o Senhor possa fazer a palavra fluir através de nós. Que sejamos somente o vaso, um vaso cheio da unção do Senhor, um vaso cheio do azeite. Senhor Deus, que o Senhor possa nos abrir um pouco mais a palavra, que possamos ter um momento de companheirismo com o Senhor, não somente como um momento aqui, mas um momento dia após dia, hora após hora, junto com o Senhor, um companheirismo, uma vida vivida com o Senhor. Senhor Deus, que não façamos nada de nós mesmos, mas que possamos fazer algo que venha do Senhor, porque somos sua esposa, Senhor, e estamos aqui para cumprir a tua vontade, não a vontade nossa. Senhor Deus, nos ajude nessa programação, é o que eu te peço, que nós te pedimos nessa noite. Amém. Amém. Deus continue abençoando a cada irmão que está nos acompanhando. É um prazer enorme estar aqui mais um programa desse assunto, as 7 pragas e as 7 taças da ira de Deus. E hoje nós estamos na reta final desse assunto que nós começamos há 8 programas atrás. Esse daqui é o 9º e é praticamente o último programa. No próximo nós estaremos fazendo um resumo de tudo que nós falamos desde o primeiro programa, para os irmãos não esquecerem, para abençoar nós mais, amém? E antes de começar esse programa aqui, eu quero anunciar aqui, já deixar um convite para os irmãos, que entre dia 5 e dia 6, nós vamos ver a data ainda e colocar no canal, mas entre o dia 5 e dia 6 de janeiro de 2016, nós estaremos completando um ano do programa Jovens Destemidos, e vai ser uma festa enorme aqui com todos os irmãos aqui, a igreja toda aqui de Campo Grande vai estar aqui para nos acompanhar. Se Deus quiser estaremos ao vivo, mas nós já estamos fazendo convite para cada irmão que, se quiser também vir aqui em Campo Grande, nós estaremos de braços abertos e nós estaremos aqui. Se você tem um compromisso, já desmarca já para marcar esse programa Jovens Destemidos entre dia 5 e dia 6. Nós estaremos aqui ao vivo para completarmos, estaremos fazendo o 1 ano do programa Jovens Destemidos. Então já fica lançado aí para os irmãos anotarem aí que entre dia 5 e dia 6 de janeiro de 2016 nós estaremos completando esse 1 ano do programa. E vai ser uma festa enorme com todos os irmãos. Espero que você acompanhe, espero que espalhe para quem você puder, para todos os seus amigos, irmãos, para estarmos tendo um momento juntos maravilhoso, amém? Agora, vamos entrar aqui no nosso assunto dessa noite. É muito maravilhoso o que nós estaremos falando. Peço que você já preste muita atenção desde já, para você não perder a nossa linha desta noite, porque esse assunto que nós estaremos aqui entrando aqui é um pouco complexo, porque muitos pastores e pregadores, eles têm uma ideia sobre quando que essas taças começaram a ser derramadas, a data que essas taças começaram a ser derramadas. Mas eles têm uma noção que, se você olhar com alguns parágrafos de profeta, não bate. Então nós estaremos aqui com a ajuda de Deus, mostrando um pouco mais, dando um pouco mais de luz sobre este assunto, quando que elas começaram a ser derramadas, porque é de extrema importância, nós sabemos disso, amém? Agora, vamos ler eu vou ler aqui antes de tudo, na mensagem As 7 Eras da Igreja. Eu não tenho um parágrafo aqui, mas eu vou deixar aí o parágrafo para os irmãos lerem. Na mensagem As 7 Eras da Igreja, o profeta diz assim: a sexta trombeta soou exatamente de acordo com o tempo que Deus falou disso, exatamente geograficamente seguindo os selos antes disso. E quando foi revelado o mistério lá para o batismo do Espírito Santo, o profeta está falando dessa cena aqui, foi quando o Espírito Santo ele caiu na Rua Azusa e aconteceu um movimento chamado a Rua Azusa. Então, e as pessoas então, como a igreja não se mexeu-se, e aqueles que estavam se movendo recusaram dar a luz. E nós lemos nos primeiros programas desse assunto
que aqueles que estavam rejeitando, aqueles que rejeitaram andar na luz, eles foram marcados pela marca da besta, porque eles rejeitaram a luz e amaram mais as trevas. Nós lemos aqui João 3 que a condenação é aquele que não ama a luz, aquele que não ama segundo a luz, não anda segundo a luz, ele ama as trevas. Então, ele é marcado pela marca da besta. Então, se você observar aqui, aí o profeta diz assim: e a praga foi aberta naquela época. Ele está falando da sexta trombeta. E a praga foi aberta naquela época. E derramou sobre toda a terra, que era a gripe, que matou todas as pessoas, como fez milhares e vezes milhares. Agora, vamos ler aqui na Bíblia, aqui em Apocalipse capítulo 8, diz assim, quero que você me acompanhe aqui, para você observar onde eu quero chegar. Começando no Apocalipse capítulo 9, versículo 13, diz assim: o sexto anjo tocou a sua trombeta, e houve uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estavam diante de Deus, e qual dizia ao sexto anjo, que tinha a sexta trombeta: solta os 4 anjos que se acham presos junto do grande rio Eufrates, e foram soltos os 4 anjos que haviam sido preparados para aquela hora, dia e mês e ano, ao fim de matarem a terça parte dos homens. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 2 milhares de milhares, pois ouviu o número deles, e assim viu os cavalos nessa visão. Os que sobre eles estavam montados tinham couraças de fogo e de jacinto de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leões, e de suas bocas saíam fogos, fumaças e enxofres. Por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da boca de suas bocas. Agora, se você observar aqui, esses 4 anjos estavam preparados para o dia, a hora e mês. Eles tinham 3 pragas. Amém? Fique gravado isso. Esses 4 anjos que foram soltos no sexto selo, na sexta trombeta, na sexta trombeta, esses 4 anjos que foram soltos na sexta trombeta, eles tinham 3 pragas. E eles derramaram elas sobre a terra e atingiram o homem e o ecossistema. Agora eu vou passar para o irmão Isaac aqui, para ele ler um parágrafo muito interessante que o profeta mostra um pouco mais da luz do que foi isto. Agora, nós estamos falando aqui das taças e das pragas. Agora, o profeta diz aqui que as pragas foram abertas naquela época, da sexta trombeta. Amém? E isto é, 1939. Amém? 1939, que foi a Segunda Guerra Mundial, que as taças começaram a ser derramadas sobre a terra. E aqui, esses 4 anjos que estavam preparados derramaram essas pragas, soltaram essas pragas, derramaram essas taças sobre a terra toda. Amém? Agora com o irmão Isaac, para o irmão dar continuidade. Na mensagem de revelação do 7 selo, na mensagem do 6º selo, no parágrafo 308, a revelação dos 7 selos, na mensagem do 6º selo, no parágrafo 308, o profeta diz também assim, exatamente isso. Ó que coisa, aí está você. Agora, voltando aqui as pragas, vejam, toda a natureza é interrompida na sexta praga. Ou melhor, a abertura dessas do 6º selo, isto é exatamente o que aconteceu. Vejam, o profeta fala isso. Quando o irmão Wellington falou aqui que as taças foram derramadas na Segunda Guerra Mundial, que atingiu o ecossistema, essa foi a taça que atingiu o ecossistema, foi as bombas que caíram em Hiroshima e Nagasaki. Por que a bomba que caiu lá?
Porque aquelas bombas, o que atingiu realmente lá foi totalmente o ecossistema em volta daquelas cidades. Tudo, toda a árvore, todas as plantas tiveram que se adaptar a um ecossistema novo. E aquilo foi, radiação foi espalhando. Hoje a mesma coisa. É por isso que em Apocalipse 16 diz que sobre aqueles que tinham uma marca da besta na testa e na mão, veio uma chaga ruim e maligna. Isso. O que aconteceu lá a radiação provoca uma chaga, doenças que não há cura por causa da radiação. E a radiação foi muito grande, que pessoas até hoje, lá nessas duas cidades, sofrem isso. Elas tiveram que se adaptando conforme o tempo. Ainda há vestígios. Aí vemos em pontos isolados, ou ilhas, que eles chamam de ilhas de como eu posso falar? De radiação, ilhas que cuidam sobre as radiações, que fazem as bombas nucleares, que manipulam o elemento que produz radiação. Eu esqueci agora o nome desse componente químico que produz a radiação. Agora me fugiu da mente. Mas ali é quando que o ecossistema começou a ser mudado totalmente. O mundo começou a se tornar mais quente, a água começou a ser extinta, o ecossistema, a natureza começou a ser dizimada com o quê? Com a força do homem. As florestas estão se derrubando. Eles falam que em reflorestamento, mas a cada dia que passa, mais árvores derrubam e mais coisas eles provocam, mais carros estão circulando. Mas não só em Nagasaki e Hiroshima, mas também em toda a Terra, porque a Segunda Guerra Mundial atingiu toda a Terra. Toda a Terra. Não, eu digo assim, irmão Wellington, que lá foi onde que teve o ápice maior, onde que aconteceu a maior mudança drasticamente, entendeu? Lá foi onde que ocorreu a sua mudança mais drástica, uma mudança repentina. Uma coisa que eles não começaram, se foi durante um tempo rápido, não. Foi algo muito rápido, foi rápido demais. Eles não estavam prontos àquilo, entende? Então eles não estavam prontos para aquilo que sucedeu lá. Não, de maneira alguma. Quem estará preparado para uma bomba nuclear? Para algo que aconteça, aquela radiação que é produzida com aquilo, com aquela bomba nuclear. Como que aquela manipulação do plutônio, o plutônio, ele emite radiação. Então, essa foi um ápice, onde que a radiação, a natureza foi começada a mudar. E foi quando começou a se dar o auge, né, da Revolução Industrial, isso acontece com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial é quando as máquinas começam a ganhar mais forças, todo tipo de maquinário começa a ganhar mais força, máquina em produção, máquina de transporte, todo tipo de máquinas. É a partir da Segunda Guerra Mundial que ela começa a se propagar ainda mais. É o que vai crescendo, desmatamento acontecia antigamente por pessoa, hoje é por máquinas. E é coisa o que uma pessoa demorava 1 ano para fazer, uma máquina faz em 1 semana, 1 mês. Depende do maquinário que a pessoa está utilizando. O profeta também diz que depois da Segunda Guerra Mundial a tecnologia aumentou. Deu um salto enorme. E a tecnologia, a mesma tecnologia que estamos vivendo hoje, é uma sombra da tecnologia que havia no tempo de Noé. Porque naquela época a tecnologia era grande. Bem maior do que a nossa. Bem maior do que a nossa. Os cientistas encontram equipamentos muito antigos que eles hoje, que a tecnologia de hoje, eles não conseguem explicar. Que ainda eles não conseguiram com a tecnologia de hoje. E eles acham perdido. Eles sabem que a tecnologia do passado era maior do que a que hoje tem no presente. Equipamentos que eles lançavam no ar, como que foi citado na história de Noé, que foi lançado algo no ar e os cientistas falam que não iria cair não tem uma gota de água no céu. Eles tinham equipamento para isso, mas que equipamento que seria esse? Ou você pensa que eles viveram num tempo de uma pedra lascada, algo que não havia tecnologia alguma.
Não, de maneira alguma. Então, você viu o irmão Isaac falando aqui que a natureza foi interrompida quando essas pragas foram derramadas. Quando essa sexta trombeta toca, então essa natureza é interrompida. Agora, se você ler aqui, para você não ver que não é alguma coisa nossa, na mensagem A Tempestade que se aproxima, um parágrafo 86, o profeta mostra isso. Quando você chegar em casa nessa noite, faça-me este favor. Não vá sem ler Apocalipse 8. Entre Apocalipse 8, ali poderá ver as pragas e a tempestade que vem sacudirão esta terra, e os trovões e os relâmpagos que sacudirão os céus. Agora, você viu que entre Apocalipse 8 e Apocalipse 9, esses 4 anjos que estavam com 3 taças que derramaram sobre a terra, e então aí as taças começaram a ser derramadas. Então aí as pragas começaram a ser despejadas sobre o mundo, sobre a terra, que atingiu o ecossistema e tudo mais. Essas pragas que estamos citando, que começam a ser derramadas, são as 7 últimas pragas. As 7 últimas pragas. Porque tem uma grande diferença entre as pragas normal, que o profeta diz, que a Bíblia diz, entre as 7 últimas pragas. É aí, irmão Isaac, que muitos pastores erram, porque eles até citam, eu ouvi vários pastores citarem, que as pragas começaram a ser abertas em 63. Em 63 e 64. Eles falam que quando o profeta lança uma pedra no ar, então ali começa a ser derramada as taças. Mas se você ler os parágrafos do profeta, se você ler vários parágrafos do profeta, não encaixa com isso. Não encaixa com isso que eles falam. Porque o profeta diz assim, entre os frascos, entre as taças, estão as trombetas. Que trombeta que há entre 64 e os dias de hoje? Não há nenhuma. Mas se você ir um pouco antes, e você ler o que o profeta diz, e ler o que Apocalipse 9 diz, então você vê perfeitamente essas taças ser derramadas no meio dessas trombetas. Agora, na mensagem, quero aqui ler outro parágrafo. Eu vou deixar o irmão Isaac dando mais continuidade nesse assunto. Como o Eto disse, a gente não estamos aqui para contradizer ninguém. A gente estamos aqui apenas citando coisas que ouvimos. Então, citando os parágrafos do profeta, dando um pouco mais de luz. Isso. Não estamos aqui para bater de frente com ninguém, nenhum pastor. Quem somos nós para querer bater com o pastor? Ele será julgado por cada palavra, nós seremos julgados por cada palavra que dissemos. Então, mas o irmão Brana fala aqui, na mensagem Revelação do sexto selo, na mensagem primeiro selo, no parágrafo 65, o profeta diz bem assim, olha, o profeta diz assim, então Deus toma seu mensageiro e com seus eleitos daquela era e faz dormir. Então ele deixa cair uma praga sobre aqueles que rejeitaram aquilo, um julgamento temporário. Então, a cada mensageiro que Deus enviou na terra, desde Paulo, Irineu, Columba, Lutero, João Wesley, Martim, todos os mensageiros, aqueles que negaram a palavra, a mensagem da hora, daquele tempo, rejeitaram andar na luz. Andar na luz, a luz do tempo. A luz foi melhorando dia após dia. Começamos com fogo, depois foi lamparina, veio a evolução. É uma evolução também. Quando negaram lá, o profeta é tirado e seus eleitos são tirados. Aqui está escrito, o profeta diz isso. Então, seus mensageiros, o Deus tomou seus mensageiros, eleitos daquela era, e os faz dormir. Eles não estão mortos, eles os faz dormir. O profeta não fala que eles estão mortos. Eles estão dormindo, esperando o grande dia do Senhor. Aí todos ressuscitarão corpos novos e transformados, para viver eternamente. O profeta fala, e aqueles que rejeitaram, então aqui ele deixa cair uma praga sobre aqueles que rejeitaram aquilo, um julgamento temporário.
Então, aqueles que, quando Deus tira o seu mensageiro da terra e o povo daquela mensagem, há uma praga que é derramada. Não é as 7 últimas pragas, não. Igual é uma praga que é um julgamento temporário. Aí se levanta o próximo mensageiro, desde o primeiro se levanta o segundo mensageiro, aí começa a dar um pouco mais. Eu vou caçar aqui enquanto o irmão Elton vai falar, mas o profeta fala que quando chega no 7º mensageiro, todos foram os reformadores. Eu vou caçar aqui, todos foram reformadores. Todos os profetas foram reformadores, trazendo um pouco da palavra. Mas quando chega o 7º mensageiro, o profeta fala isso, ele veio e traz toda a palavra. Plenitude da palavra. A plenitude da palavra, a revelação da palavra de Deus, de toda a Bíblia. É aí onde você consegue se identificar. Vê? Creio que está aqui. Aqui, ó. No parágrafo 68 dessa mesma mensagem, a revelação dos 7 selos, a mensagem do 6º, o primeiro selo. No parágrafo 68, o profeta diz bem assim: até chegar o último anjo, ele não tem nenhum determinado ministério, mas ele reúne tudo que se perdeu naquelas eras, nas eras passadas, todas as verdades que não foram realmente reveladas ainda. Vejam, à medida que a revelação vem a eles, então eles revelam aquelas coisas no seu dia. Se você desejar ler isto, ali está em Apocalipse 10, do 1 até por volta do 4. O profeta diz isso. Você obterá isto, correto? Ele toma o livro, os selos e os rompe. Eu os mostro o 7º anjo, e só para este ministério Deus, o ministério do 7º anjo. Agora nós acabamos de passar pelas eras da igreja. Mesma história prova isso. A história prova isso. Isto é a mensagem do anjo. A mensagem do anjo da sétima igreja, correto? A revelação dos mistérios passados. E todas as coisas no passado. Apocalipse 10, do 1 ao 7. Do versículo 1 ao versículo 7. Isso é para suceder. Agora, recorde, nos dias do 7º anjo, seu som sai, e ecoa a trombeta do evangelho. Ele é o consumador de todos os ministérios de Deus. Vê? Ele veio, reformadores, profetas reformadores, trazendo parte da palavra, a palavra do dia que ele vivia, o tempo que ele vivia, mas até a vinda do último mensageiro, o último anjo, o 7º anjo, trazendo toda a palavra em plenitude, trazendo ministérios que não foram revelados. Vê? Aqueles que pregaram a palavra, que foram reformadores, pequenas partes da palavra sendo pregada. Porque os primeiros mensageiros ainda não tinham a Bíblia em todas as línguas, somente em algumas línguas. Certo? Então, aí o profeta diz assim, que houve uma segunda crucificação de Jesus Cristo. Então, quando eles crucificam Jesus uma segunda vez, uma praga também é derramada sobre eles. Porque cada vez que eles rejeitam a luz do seu dia, então uma praga tem que ser derramada, uma praga tem que ser lançada sobre o povo, quando eles rejeitam a luz do dia. Lá foram pequenas pragas, porque eles eram pequenos reformadores, pequenos profetas. Agora, aquele profeta, esse anjo, o último anjo, o anjo forte, que ele prega a totalidade da palavra, irmão Elton, eles sim carregam a maior praga de todos, as 7 últimas pragas.
após o ministério dele, após tudo que está para se cumprir, que se cumpra, após isso, aí sim se derramará todas as 7 taças da ira de Deus. Completas. Agora, quando você viu aqui, relatando um pouco aqui, entre 1939 e 1963, 5 pragas, 5 taças são derramadas sobre a terra, atingindo o ecossistema e o homem. Amém? Agora, quero ler aqui na mensagem do 6º selo, se eu não me engano. Na mensagem Os ungidos dos últimos dias. Os ungidos dos últimos dias, no parágrafo 244, o profeta diz assim: ele está falando sobre os 3 espíritos de rãs. Falso profeta, um falso ungido. Vem, começou onde? Este é o falso profeta, singular, falso profeta, o primeiro papa. E dali veio a prostituta e a mãe de fornicações e a coisa inteira. Uma trindade falsa estava levantando-se, não nos primeiros dias, mas seria manifestado depois de atravessar tudo. Mas quando os 7 selos vieram e abriram esses mistérios, presta atenção aqui. O profeta aqui, ele está falando sobre esses 3 espíritos de rãs que foram liberados por esse falso profeta. Aí ele fala assim: quando os 7 selos foram abertos, presta atenção aqui, vieram e abriram esses mistérios e o revelaram. Então quando as rãs, 3 espíritos imundos como rãs, saíram e se manifestaram uma trindade, uma doutrina de trindade que é contrária à verdade. Você viu aí que quando os 7 selos foram abertos, quando o profeta trouxe os 7 selos, os 7 espíritos, também 7 espíritos como rãs são liberados. Você vê o paralelo que nós também falamos no programa anterior, que esses espíritos caminham juntos. Então, quando os 7 selos foram abertos, a 6ª taça é derramada sobre a terra. E esses 3 espíritos como rãs são liberados sobre o homem. Amém? Agora, como nós falamos no programa anterior, entre a 6ª e a 7ª taças há uma brecha. E nós vimos no programa anterior que essa brecha há 2 grupos. A noiva, que é raptada entre a 6ª e a 7ª taça, e os 144 mil que foram infiltrados lá. Agora, eu vou ler aqui na mensagem a festa das trombetas, que o profeta fala um pouco mais sobre isso. Que os 144 mil foram injetados ali naquela brecha. Na mensagem, a festa das trombetas, no parágrafo 230, o profeta diz assim: leia no seu livro e veja se aquilo entre o 6º e a 7ª trombeta não é injetado ali com os judeus. É o mesmo paralelo que nós falamos. Tudo tem uma brecha. Os selos têm uma brecha, as trombetas têm uma brecha e as taças têm uma brecha. Entre a 6ª e a 7ª praga, nós chegamos com aqueles 144 mil. Você viu aqui? Nós chegamos com aqueles 144 mil. Vocês se recordam daquilo? Que foi entre aquilo? Você recorda entre o 6º, o 5º e o 6º selo? Entre o 6º e o 7º selo? Ali houve uma chamada dos 144 mil. Amém? Então, entre a 6ª e a 7ª trombeta, entre a 6ª e a 7ª taça, há uma brecha ali, que nós somos colocados ali, que é o rapto e a chamada dos 144 mil. Agora, nós falamos nos programas anteriores desta 7ª taça que é derramada, que essa 7ª taça não tem uma data definida, porque nós não sabemos o dia que essa tribulação atingirá a terra. Agora, mas nós sabemos que quando essa 7ª taça é derramada,
antes dela ser derramada, os 144 mil sobem, não é isso, irmão? Isso. Então, antes de ela ser derramada sobre a terra, o último julgamento, que é o mesmo paralelo de Sodoma e Gomorra, quando ela foi atingida por bolas de fogo, você pode ler na sua Bíblia em Gênesis, se eu não me engano, Gênesis 19 e 20, que a Bíblia diz que Sodoma e Gomorra foi atingida por enxofre, foi atingida por uma chuva de meteoros de fogo que atingiu Sodoma e Gomorra. Nós vimos aqui que não é apenas bolas de fogo, mas eram bombas, que se você levar para os dias atuais, os cientistas foram evoluindo, e aquilo virou uma bomba. Amém? Que você pode também ler em Apocalipse 9, que a fusão entre o enxofre e a pólvora é a bomba atômica. Agora, então, em Sodoma e Gomorra é o mesmo paralelo dos dias finais. Antes, quando os 144 mil saem, então a sexta taça é derramada, a sétima taça é derramada na terra. E você viu lá em Gênesis 20 que quando Ló e suas duas filhas saem de Sodoma, então Sodoma, o mundo é atingido por aquelas pragas, por aquela destruição que devastou toda a terra, que vai destruir toda a nossa terra. Amém? Então nós vemos aqui o paralelo, nós vemos aqui a cronologia dessas 7 últimas pragas. Vocês têm que gravar isso, são as 7 últimas pragas de Apocalipse 16, porque as pessoas confundem as 7 últimas pragas com as pragas do Egito. Elas confundem as pragas da Bíblia com as 7 últimas pragas. Então, se você confunde isso, você faz um bolo de neve da Bíblia e da mensagem. Mas nós estamos aqui mostrando, de acordo com os parágrafos do profeta e a Bíblia, que onde essas taças começaram a ser derramadas e em quem aqueles que tinham o selo da incredulidade na sua testa, na sua fronte e na sua mão, e eles foram atingidos por uma chaga ruim e maligna desde 1939, quando a sexta trombeta soou. Então essas taças começaram a ser derramadas sobre a terra. Amém? Agora, nosso programa já está no fim. Nós só queríamos falar isto, mostrar a cronologia, mostrar como que essas taças foram derramadas, em que grupos. No próximo programa nós estaremos falando dando um resumo de tudo que nós falamos, desde o primeiro estudo até esse último. Nós estamos já nas horas finais desses últimos dias aqui na Terra, e é muito importante nós sabermos disso, porque eles lá atrás foram condenados por falta de conhecimento, por falta de sabedoria. Mas nós, aqui nesses últimos dias, Deus tem nos abrido toda a Escritura, toda a palavra, não está nos faltando nada, não está nos faltando o Espírito Santo, não está nos faltando do azeite, porque Ele tem suprido cada dia mais as nossas vidas, as nossas almas com mais do Teu Espírito. Amém? Agora, vamos nos despedindo por aqui, porque já passou o nosso tempo. Deus continue nos abençoando. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei aqui embaixo. Se você tem alguma dúvida, deixe seu comentário. Se inscreva no canal. Aqui está o link do último programa e aqui está o link dos hinos da Super Raça. Então é isso, nós estaremos ficando por aqui e até o próximo programa, que será o 10º programa desse assunto, as 7 pragas e as 7 taças da ira de Deus. Amém? E deixando mais uma vez anunciado para os irmãos, entre dia 5 e dia 6, nós estaremos completando 1 ano do programa Jovens Extremitos. Espalhe para quem você conseguir, para nós estarmos aqui numa festa enorme. Amém? Deus continue nos abençoando. Irmão Isaac. Que Deus possa abençoar cada um. Como o Edson disse, estamos encerrando esse estudo, que ainda é longo, mas estamos
fechando aqui agora. Mas no próximo programa a gente queremos trazer a você um resumo, mas acrescentando mais coisas ainda. Será um resumo bem forte, um resumo bem rechonchudo, como podemos dizer, com muito conteúdo. Não somente um resumo simples. Mas eu espero que você acompanhe a gente no próximo, nesse próximo, que a gente trouxe, como a gente também trouxemos o estudo, a gente aprendemos a cada dia ainda mais. E temos coisas a acrescentar. Então, esperamos que você acompanhe. Nós tentamos comprimir esses programas no máximo, porque é muito assunto, é muita coisa. Se nós fôssemos entrar fundo nisso, ia demorar centésimos de programas para terminarmos. E é muito programa, porque o assunto é muito rico, muito gostoso de se estudar, coisas que deixamos passar por alto muitas das vezes. Mas agora Deus tem dado essa luz que possamos enxergar. E não estamos escondendo essa luz, queremos levar essa luz até você. Que Deus possa te abençoar. O convite está feito. Agora estaremos colocando a data oficial, daqui a uns dias estaremos colocando essa data oficial para que você possa se preparar ainda mais com uma certeza maior. Mas que será certeza? Será que estaremos fazendo um ano de programa Jovens Destemidos, que estaremos com a celebração, uma festa entre irmãos e aqueles que se sentirem no coração de vir, certo? Estaremos de braços abertos a receber a todos. Que Deus possa te abençoar. Que Deus acrescente essa palavra desse programa, dos programas anteriores, em seu coração. Que Deus coloque em seu coração a vontade de buscar cada dia mais a sua palavra, a se identificar. Que Deus te abençoe. Amém. Amém.